Eu sou Monique Lima, repórter do Seu Dinheiro, e estou aqui hoje para conversar com os meus convidados sobre fundos imobiliários. Ao meu lado estão o Caio Araújo, analista de fundos imobiliários da Empiricus Research, e também está o Ilan Nigri, co-head de Real Estate da Vinci Compass. Sejam muito bem-vindos e muito obrigado pela presença aqui hoje. Obrigado, Monique, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Monique, um prazer estar aqui com vocês também. A gente tem muito assunto sobre o que conversar sobre fundos imobiliários. Em 2025, fundos imobiliários passaram por um ano bastante intenso. A gente passou ali por uma ameaça de tributação sobre os rendimentos dos fundos imobiliários. A gente também teve eventos de crédito em algumas empresas, mas no final de tudo, o IFIX teve um saldo bastante positivo. O índice de fundos imobiliários avançou mais de 20% no ano. E agora, como é que fica em 2026? Para esse ano, tem bastante expectativa em relação à queda da taxa de juros, bastante importante para o setor de fundos imobiliários. Para começar, eu queria conversar um pouquinho sobre 2025. A gente teve esse retorno bastante expressivo de 21% no ano, que superou de longe o CDI, que fechou ali na faixa dos 14%. Eu queria entender um pouquinho o que foi que mobilizou tanto os fundos imobiliários, o que permitiu esse desempenho tão expressivo dos fundos aí ao longo do ano passado. De início, a gente pode falar do ponto de partida, de fato, né? Que ao final de 2024, tínhamos um cenário de cotas bastante pressionadas, decorrente de uma questão fiscal mais deteriorada, projeções de mercado assumindo um ciclo de alta da Selic até 16%, ou até mais que isso em determinado momento, e ao longo do ano, vimos um arrefecimento dessas projeções, dado um nível de controle um pouco mais favorável da inflação, com o encerramento do ciclo de alta na casa de 15% em meados de 2025. Então essa questão de política monetária foi um ponto importante, especialmente no primeiro semestre, e no decorrer do segundo semestre também vimos as projeções de queda da Selic, fator muito importante aí para o equilíbrio da indústria, né, para as projeções, a gente vai falar um pouco mais sobre isso ao longo do segundo semestre, fazendo com que as cotas também se valorizassem. Então esse ponto de política monetária eu entendo que seja determinante para comentar um pouco de performance. E no lado micro, temos também a performance dos setores, dos fundos imobiliários, que teve um desempenho favorável, né? Quando a gente dá um exemplo de logística, tivemos aí a vacância, né, a ocupação dos imóveis, na verdade, em níveis elevados, a menor vacância histórica da categoria, se olhar numa janela de longo prazo. Temos também os próprios escritórios dando uma sequência de absorção líquida consecutiva de forma positiva, né, nos últimos trimestres. Então, é um setor ainda um pouco mais defasado operacionalmente, mas tem se recuperado. Os shoppings também apresentando performance favorável, resiliente. Então, uma combinação de fatores. Essa parte macro de política monetária, ao lado de uma performance operacional relativamente sólida, para um cenário de juro elevado, principalmente considerando esse cenário, culminou em uma recuperação importante do IFIX na nossa percepção. E essa questão que o Caio estava comentando de fundamentos, né? Ali principalmente nos fundos de tijolos, né? Os fundos de tijolos foram os que tiveram essa melhor performance em 2025. Como que foi esse desempenho, assim? Acho que como o Caio falou, né? A gente veio, né, de um período de juros muito alto, né, e obviamente impactando as cotas, mas combinou também com alguns segmentos que você teve, acho que até o caso de logística, né, e a gente teve até um caso dentro de casa específico, né, muito micro mesmo, de vacância. Então quando você combina isso, o mercado acaba precificando essa questão, né, nos fundos, e começou a se ter uma recuperação, né. Acho que, começando a falar de logística, por exemplo, a gente, como ele falou, cara, a gente está vivendo aí momentos recordes de ocupação, né, de absorção líquida no mercado. E interessante até porque a gente veio de um período de pandemia que se falava da questão do e-commerce, que ia ter desaceleração, e de fato teve, mas quando você compara a absorção do mercado de hoje versus de antes, pré-pandemia, ainda é muito maior, né? Então a gente está falando de quase 2 milhões de metros quadrados aí ano. Realmente é um mercado que está com um fundamento muito sólido. Pela primeira vez a gente tem visto aí a gente está fazendo revisional em alguns galpões, né? Ou seja, a gente está chegando para o locatário e aumentando o preço do galpão. Então está tendo uma absorção realmente muito forte, preço, né, começando a subir.
né? Já tem mercados que a gente já teve captura de preços, então assim, a vacância está historicamente muito baixa, a casa de 8% aí. Então essa combinação mostrou essa recuperação do mercado ao longo de 25. Isso falando de logística. Acho que shopping é a mesma coisa. Shopping, eu falo que, assim, principalmente no Brasil, é um segmento muito resiliente. Assim, a gente não teve uma prova mais forte que a pandemia. Já se falava aquela ameaça do e-commerce, que os shoppings vão acabar, e não acabou, pelo contrário, o shopping se reinventou, né? Obviamente, durante a pandemia, a gente teve fechamento por questões, né, de segurança. Sim, questões sanitárias. Né? Mas assim, cara, a recuperação, a gente já está com o nível já melhor que de pré-pandemia, crescendo com crescimento real, acima de inflação, né? Agora, obviamente, esse impacto dos juros, chega um momento que a economia começa a sentir. Mas eu acho que, como o Caio falou, assim, o mercado antecipa, né? No primeiro semestre a gente tinha a questão da política monetária, no segundo semestre já começou a se precificar, o mercado já começou a antecipar essa questão da queda dos juros. E aí começa a andar, e por isso a gente teve esse andamento do IFIX, né? Mas a gente teve realmente uma recuperação do fundamento do tijolo. Né? Assim, acho que isso é muito importante. E essa questão da queda dos juros, né? Ela parece ser um ponto muito importante de 2026, não só para os fundos imobiliários, mas questão de investimentos como um todo. Mas eu queria entender também que outros pontos vocês veem de bastante significativo para o setor nesse ano, né, de 2026. Que outros pontos devem ficar aí no radar, que devem mobilizar os fundos, talvez em mais crescimento, ou talvez em pontos de atenção. O que vocês esperam de 2026? Cara, assim, eu acho que, de fato, os juros é uma variável muito importante. Assim, o fundo imobiliário tem uma correlação muito forte com a taxa de juros, né? Sempre olhando prêmio de risco, assim, principalmente NTN-B, né? Então, assim, eu acho que esse ano, a gente andou, falando de 25, né? Como a gente falou, o IFIX andou bem, os fundos recuperaram bem, mas ainda tem uma estrada para andar, tá? Tem um quê de fundamento ainda. Eu acho que ainda tem fundos ainda que vão... A gente mesmo, dentro de casa, a gente está falando agora há pouco do VILG, né? A gente fez um movimento agora, recentemente, que já vinha fazendo já mais de um ano atrás de ocupação dos ativos. A gente teve uma vacância um pouco mais alta, a gente recuperou toda essa vacância, a ocupação do fundo hoje está quase 100%, 99%. E também fizemos uma reciclagem de portfólio. E aí o fundo teve uma recuperação, mas ainda está com desconto. Quando você olha a maioria dos fundos, né, de todos os segmentos aí de tijolo, na média está com desconto para a cota patrimonial. Acho que um pouco da questão dos juros, tem uma questão também do fundamento, né? Então acho que os juros começando a dar sinal que a curva vai começar a fechar, você vai ter um mercado andando, combinando com essa questão do fundamento. E assim, agora vai ser um ano de volatilidade. Não podemos esquecer que a gente tem a eleição no final do ano, né? Então isso é um ponto que vai ser um mercado volátil, acho que em todas as classes de ativos aí, mas a gente continua, assim, acho que tem muita oportunidade, acho que ainda é um momento bom para se comprar. Poucos fundos hoje têm recursos, né, caixa para comprar ativos. A gente tem visto muita aquisição através por cotas, né, oferta emissão de cotas. Exatamente. Então, assim, quem tem caixa hoje tem uma vantagem competitiva para fazer boas aquisições. Então, eu acho que vai ser um ano, eu digo assim, a volatilidade ela te proporciona também, né, oportunidades, né? A gente continua assim, a gente está bem animado assim, para esse ano aí, acho que tem bastante coisa principalmente no segmento de shopping e logística, acho que tem bastante oportunidade para a gente olhar aí. Acho que eu concordo com o que o Willan falou, acho que nós temos 3 pilares olhando para 2026 que a gente costuma resumir aqui. O primeiro são os juros. Então, a condução da política monetária será determinante na nossa percepção e é quase consenso de mercado que haverá uma queda ao longo de 2026 na ordem de 300 bips, em torno disso. Isso, óbvio, fomenta a economia ou diminui esse custo de oportunidade, que é muito importante, tende a trazer um pouco mais de equilíbrio em termos de atividade. Isso pode refletir, olhando no micro, né, como o Willan falou, reajuste positivo de aluguel acima da inflação em alguns segmentos, que é algo que a gente não tem visto nos últimos anos, aumento do número de movimentações de M&A,
Então, reciclagem de portfólio, isso pode também trazer eventualmente um ganho de capital para o cotista extraordinário. O segundo pilar seria o cenário fiscal / eleitoral, então isso tende a trazer, como o Ilan falou, bastante volatilidade para o mercado. E hoje a gente vê um juro longo ainda muito esticado, que é algo que baliza bastante o investimento no Brasil. E hoje é, de fato, uma régua alta para o investidor de ativos de risco, né, no geral, especialmente fundos de tijolos. Então, especialmente no segundo semestre, vai ter emoção. E a terceiro pilar seria mais uma opcionalidade, mas eu entendo que já está tendo impacto de mercado, que seria a própria tributação, né? Nós temos agora a tributação da renda, e os fundos imobiliários fora da base de cálculo da tributação da renda se tornam aí veículos interessantes aí para quem está buscando um complemento de renda, especialmente aqueles que estão suscetíveis ao imposto. E isso também envolve a perspectiva de M&A também. Então, entendo que aqui tem uma opcionalidade interessante, verificar como isso vai acontecer. E tem a outro lado também, que seria a isenção dos R$5.000 por mês ali, que pode também ter uma influência aí para alguns segmentos, shopping center, por exemplo. A gente pode trazer isso mais no detalhe depois. O consumo, exatamente. Então, ali, assim, para 2026, temos diversos componentes, mas nós estamos construtivos. Existem os riscos, a gente acha que, como o Ilan falou, o mercado já antecipou um pouco dessa queda dos juros, mas ao longo do tempo entendo que o investidor sairá vencedor de 2026. Eu queria aprofundar um pouquinho essa questão da queda dos juros, porque acho que ficou claro que é um fator muito importante, né? Existe essa expectativa de queda, mas é uma queda que, se acontecer como o mercado está prevendo, os juros vão terminar 2026 em 12% ao ano, o que é ainda um juros bastante elevado, principalmente quando a gente pensa na questão da renda fixa, o retorno com renda fixa. Então, eu queria entender um pouquinho das expectativas em relação aos investidores, né? Porque os fundos imobiliários andaram bastante em 2025, mas no final do ano foi visto ali que a bolsa continua com uma liquidez ali não tão alta assim, né? Então eu queria entender um pouquinho dessa expectativa em relação aos investidores com os fundos imobiliários diante dessa perspectiva de queda dos juros, mas uma queda que ainda vai manter os juros num patamar atrativo, digamos assim, para a renda fixa. Legal. Olha, a nossa percepção é que, de fato, 12% continua sendo uma régua alta. Ainda assim, sair de 15 para 12, você diminui um pouco essa barreira e há um arrefecimento desse fluxo de capital para renda fixa. Hoje você tem uma oferta grande de produtos isentos, atrelados ao CDI, que de fato atraem mais o investidor se comparado a ativos listados de certa forma. Então, a redução do custo de oportunidade do CDI, no geral, diminui esse fluxo de capital na nossa percepção, isso já causa um alívio. Além disso, você tem impactos na atividade que podem aí trazer efeitos positivos para o mercado como um todo, né? Então, menor risco de crédito, que eu acho que seja um ponto muito importante para 2026. A gente vem de um CDI muito alto há muito tempo e o custo de dívida ele tem, vamos dizer assim, prejudicado bastante os empreendedores, os donos de imóveis, especialmente aqueles mais alavancados. Então, a redução do custo de dívida, que vai impactar, óbvio, na linha final, é um fator bem importante ali para 2026 e 2027. Outro ponto também, entendo que você tenha de fato uma abertura um pouco maior de mercado para eventuais reciclagem de ativos, ganho de capital ali para os fundos imobiliários, como eu citei anteriormente. E no final das contas, a gente trabalha com projeções, né? Então, nós estamos falando aqui de uma janela de 2026, mas você tem um caminho pela frente. Então, entender aonde o ciclo de queda vai terminar é super importante e eu entendo que essa parte ainda esteja pouco previsível aí para o mercado como um todo, dado que a gente tem um cenário eleitoral, muita gente vai esperar a eleição para tomar alguma decisão mais específica. Então, essa conjuntura a partir de 26 ainda é um cenário um pouco nebuloso. Conforme esse cenário esteja um pouco mais factível, aí teremos um caminho também baseado em tomadas de decisão, em movimentos aí de política monetária, mais claro na nossa percepção. É algo como se 2026 fosse um ano de transição, assim, um começo dessa segunda parte, né, desse novo ciclo. Eu acho que sim, acho que complementando aqui, acho que
de novo, né, tem eventos que vão provocar essa volatilidade, mas você tem essa transição. O mercado, ele já falou aqui, né, assim, ele antecipa esse movimento, né? Nós vemos sempre a curva longa. Então, e a gente não pode esquecer, assim, fundo imobiliário, imóvel, é investimento de longo prazo. Sim. Então, a gente quando olha para tomada de decisão de investimento, né, olhando até alavancagem, tudo assim, olhando no longo prazo, comprar um ativo, como é que vai estar daqui a 5, no limite 10 anos, né? Então, mas eu acho que pode ter esse primeiro, se começar o movimento de queda, a gente pode ter um rally, né? A gente já viveu isso, acho que foi 2023, né? Então, assim, você tem o mercado muito rápido. Né? Quando ele começa a sentir que a curva vai começar a mexer, os investidores começam a se movimentar, a se antecipar, e aí você tem que estar preparado tanto na parte de captação, para alocação, né? Então, assim, porque também aproveitar a janela. É muito rápido, assim, quando eu faço uma conta rápida aqui, assim, se você pega hoje 5 fundos, a gente está tendo uma consolidação grande de mercado, né, de fundos grandes, né? Eu acredito muito nesse mercado, que daqui a próxima janela que a gente tiver de crescimento do mercado de fundos imobiliários, a gente já viveu isso lá de 18 a 22, cara, vai ter muita oferta, vão ser fundos grandes, ofertas de 1 bilhão, 1 bilhão e meio. Você pega 5 fundos, sei lá, de logística, por exemplo, são 5 fundos fazendo uma oferta, são 5 bi para alocar de ativo. Então, assim, aí o vendedor do ativo, obviamente, né, vai ser mega demandado. Então, muda muito rápido isso. A gente esquece também, aí começa aquela guerra para comprar ativo. Né? O problema não é recurso, né? Ter ativo, aí pode faltar ativo. Então, eu acho que, de novo, vai ter volatilidade em todos os sentidos, até na questão de compra, você tem que estar muito atento, ser rápido, assim, entendeu? Tá. Aproveito para já enganchar aqui, então, para falar um pouquinho dos fundos de tijolos, né? Você comentou bastante dos galpões logísticos e shoppings, que tiveram uma ótima performance em 2025, e eu queria entender um pouquinho sobre os setores agora em 2026. Se esses continuam sendo setores em alta, se tem outros setores que também estão em vista aí no radar de vocês, e por quê? Né? O que motiva aí essa visão mais promissora para esses setores? Tá, posso falar um pouco aqui, assim, acho que, de fato, a gente está focado, assim, em shopping, em logística, escritório também, acho que qualquer casa, né, que tem uma área de real estate aí, olhando esse segmento de escritório, é um segmento importante, né? Eu digo que vivemos aí um momento de home office, apesar de, eu nem gosto dessa palavra, para mim, casa é casa, escritório é escritório. Palavra proibida. E tá se comprovando isso, né? Assim, acho que em todos os sentidos. Culturalmente, para você gerir uma empresa, lá fora, vários movimentos. Acho que os Estados Unidos teve uma resistência maior para voltar para o escritório. Mas aqui, cara, assim, a gente já vê uma migração, essa questão do híbrido, até, e mesmo com híbrido, né, no sistema híbrido você tem home office, né, sei lá, 2 vezes por semana, os espaços mudaram, né? Assim, você tem hoje escritórios, a gente acabou de se mudar agora, estava comentando com o Caio, e cara, assim, é outro conceito, mudou muito, né? Você tem área de descompressão, né? Um coffee, onde as pessoas hoje, é legal até você ver, as pessoas estão trazendo comida de casa, estão mais saudáveis, querendo comer uma comida mais saudável, então você precisa de mais espaço. Então mesmo com essa questão do home office, quando você olha no net, né, assim, como é que ficou a questão da eficiência de espaço, ela ainda acho que positiva, ainda precisa de um pouco mais de espaço. Então o escritório está se recuperando, ainda não como foi shopping, como foi logística, mas é um segmento que tem uma robustez mundialmente falando, né? Então a gente também está olhando para esse segmento, inclusive, né, temos o veículo aí que é o Vino, residencial também, acho que é um segmento que obviamente vai sempre ter demanda, né, com o déficit habitacional que a gente tem aí no país, mas a gente está olhando aí tem várias formas de você como investir em residencial, né? A gente está numa linha mais aí de uma estratégia mais de permuta, mas eu acho que tem boas oportunidades, assim, tanto São Paulo como Rio de Janeiro também. A gente inclusive está com fundo no Rio de Janeiro, investindo no Rio de Janeiro, conhecemos bem quintal de casa, né? Então é um segmento que a gente gosta bastante também. Legal, e você, Caio?
Eu compartilho da visão do Ilan também. Gostaria de destacar shopping centers. Acho que é um setor que eu, de fato, sou fã, como estrutural mesmo. Você tem aí algumas características dos shoppings que são muito importantes ali para o brasileiro, a segurança, a localização, o ar-condicionado, que seja. Então, você tem aí características de qualitativas muito interessantes, combinadas hoje com o nível de preço na nossa percepção, que é bem atrativo. Então, você teve, de fato, quando olha para número, né, em 2025, a base comparativa ali de 24 era uma base sólida, né? Não era tão fácil você ter um nível de vendas muito alto. Os shoppings A e B, classes A e B, foram os que tiveram melhor performance. Para 2026, a gente continua enxergando esse valor, com um adicional aí de uma eventual recuperação do consumo ali, principalmente para a classe C e D. Então, ali você tem um eventual crescimento de NOI, crescimento de vendas e, consequentemente, de aluguel, aliado a um cap rates ali próximos de 2 dígitos em alguns dos shoppings listados, né, os fundos de shoppings listados. Até outro dia, não faz tanto tempo, 100% dos fundos de shoppings do IFIX estavam abaixo do valor patrimonial. Então, e a gente está falando nos segmentos mais resilientes historicamente do mercado imobiliário. Então, é um cenário que, de fato, parece convidativo e bom lembrar que o próprio valor patrimonial no ano passado foi ou flat ou revisado para baixo, porque o juro tem toda essa questão da taxa de desconto da reavaliação dos ativos, que piorou, né, ou de certa forma, os juros aumentaram, principalmente o juro futuro. Então, a nossa percepção é que shopping se torna um setor dos tijolos bem interessante ali para investimento. E claro, aí já complementando um pouco o que o Ilan falou, para escritórios é o segmento com maior desconto. Então, caso a gente tenha um cenário positivo para 2026, tende a ser um segmento interessante para ganho de capital. Então, acho que destacar esses dois setores, acho que vale. Essa questão do desconto pode andar mais aí na valorização em bolsa mesmo, que é um desconto maior no setor de escritórios, é isso? Eu acho que, com certeza, o escritório, sim, você tem fundo com 50% de desconto. E eu acho que esse é um ponto muito importante que o Caio falou. Os investidores prestarem muita atenção, quando você olha o valor do fundo imobiliário na tela, né, entender o que está compondo aquele fundo, e quando você pega o metro quadrado que está precificado aqueles ativos de shopping, né, falando 2 dígitos de cap rate, logística, escritório, então, como a gente está falando, super descontado, cara, você está muito abaixo do custo de reposição. Então, assim, é muito importante isso, porque é uma oportunidade, você está assim, comprando um ativo barato, diversificado, com liquidez, né, com uma gestão profissional. Então, assim, é o que a gente falou, o IFIX andou, porque assim, estava muito, ainda está descontado, né, mas assim, estava muito descontado. Você pega fundos imobiliários, por exemplo, de logística, tradeando a quase R$2.000 baixo. Você não constrói hoje por menos de 3,5. Terreno mais obra, né? Escritório também, shopping nem se fala, então assim, é uma construção muito mais cara. Então assim, cara, assim, tem muita oportunidade aí de se posicionar agora, obviamente tem um risco de volatilidade, mas assim, de fazer uma aposta, né, comedida aí de que se o que os juros começar a cair, os fundos vão realmente andar, porque e a gente teve exemplo, essa questão do patrimonial que a gente estava falando aqui, que acho que tá, de novo, estou falando aqui porque é exemplo dentro de casa, que acho que é legal como education. O VILG, a venda que a gente fez agora no final do ano, aproximadamente 40%, foram 700 milhões de venda, que representa quase 40% do fundo, acima do valor patrimonial. Então, assim, você está falando para o mercado, olha só, se meu fundo estava com desconto de quase 25%, eu estou marcando 40% do fundo acima do patrimonial. Eu vendi acima da patrimonial. Sim. Então, isso é um dado muito importante. Né? Tanto que o fundo, acho que já recuperou. Que é a questão da demanda por ativos que você falou, né? Que os fundos que estão com dinheiro em caixa para comprar, a venda de imóveis vai ser bastante positiva também. Né? Mas assim, o que eu estou querendo dizer é que a precificação do ativo em si, o mercado não estava entendendo, estava dando um desconto que não estava correto. No fato, sendo né? No pragmático é isso, físico. Né? Você está mostrando para o mercado, olha, o mercado está precificando um desconto de 25%, mas eu acabei de vender 40% do fundo acima do valor patrimonial. Assim, então, tem que dar uma ajustada nesse valor da cota aí.
né? Então, acho que tem outras oportunidades aí que estão dentro da situação. Quando você tem acho que essa reciclagem de ativo também é importante para isso. Para mostrar não só trazer um ganho de investidor. capital para o investidor, mas para você mostrar para o mercado que tem uma precificação errada. Né? Então, isso é super importante. Eu queria conversar com vocês também um pouquinho sobre os fundos de papel, né? Porque durante muito tempo os fundos de papel tiveram um ótimo desempenho, um desempenho muito acima dos fundos de tijolo, mas o retorno em 2025 não foi tão significativo como shoppings e galpões, por exemplo, né? Teve um retorno ali menor. Eu queria entender um pouquinho as perspectivas para 2026, né? O que se espera desses fundos de papel em termos de retorno? A gente vendo aí a queda da Selic, que é bastante significativa aí para os títulos que acompanham o CDI, né? E possivelmente a queda da inflação, não sabemos ainda se tanta queda assim, mas que também é uma questão bastante significativa para o retorno desses fundos, né? Legal. De fato, o segmento de crédito, papel ali, teve uma performance mais tímida em 2025, o que eu entendo que seja totalmente factível, né? Pela característica da indústria. O perfil do crédito, ele tende a ser mais conservador que o perfil do tijolo. Então, em momentos de recuperação de mercado, a tendência é que o tijolo tenha um ganho de capital, uma valorização muito acima dos fundos de crédito, que de fato estavam descontados ao início de 2025, mas com um desconto bem menor do que a maioria dos fundos de tijolos. Quando olhamos para 2026, em fundos de crédito, a gente sempre está de olho, muitas vezes, no carrego, né, na renda, na distribuição dos rendimentos, nos juros que são compostos ali dos CRIs que compõem as carteiras dos fundos, né, e os juros que eles pagam. A maioria dos fundos é indexada ao IPCA ou a CDI. O CDI, apesar da perspectiva de queda, continuará em um patamar bem significativo, Sim. na ordem, mesmo que seja 12% ao final do ano, ainda é um carrego bem interessante na nossa percepção, lembrando que boa parte das carteiras é indexada a CDI mais X%, né? E do outro lado temos o IPCA, de fato a gente tem alguma volatilidade nas projeções de inflação ao longo do ano, que tendem a ser um pouco mais comedidas na nossa visão. Ainda assim, a carteira dos fundos de crédito indexados ao IPCA, hoje oferecem descontos. Então, é ali que você encontra algum desconto nos fundos de crédito. E nesse caso, eventualmente, com um arrefecimento da curva de juros, são nessas carteiras que a gente pode encontrar um pouco de ganho de capital atrelado a um carrego interessante. Então, eu continuo gostando de crédito, entendo que será um componente muito importante para equilíbrio de portfólio e redução de volatilidade de portfólio ao longo de 2026. Não acho que o dividendo vai ser pequeno, acho que não, acho que continua a ser um player interessante para carrego. O único ponto que eu entendo que enxergo como risco seria, de fato, o risco de crédito em alguns segmentos e algumas operações. A gente viu ao longo de 25 um aumento de alguns eventos de crédito nas carteiras dos fundos. Isso é totalmente esperado, dado esse nível restritivo de juros, uma desaceleração econômica. Isso pode continuar acontecendo ao longo, principalmente, do primeiro semestre de 2026. Então, ficar de olho em alguns segmentos, incorporação de média renda, é um segmento que a gente tem que ficar de olho. O próprio agro também é nas carteiras dos fiagros. Então, ficar um pouco atento a essas carteiras, por isso que a gente tem uma preferência aqui por crédito high grade na maioria das nossas recomendações, tá? Olhando para indexadores, acho que um equilíbrio é legal, assim, entre CDI e IPCA. Então, esse é um pouco do nosso panorama de crédito. Entendo que seja um segmento importante para qualquer perfil de investidor ali. Ainda vale a pena ficar de olho, né? Acho que essa questão da volatilidade, dar um equilíbrio na volatilidade dos tijolos, talvez seja bastante significativo, né? Ainda tem, eu concordo com o Caio, eu acho que ainda vai ter boa oportunidade esse ano, sim. O juros está alto ainda, ainda tem, eu acho que com certeza tem fundo de papel para olhar, sim. Eu queria aprofundar um pouquinho a questão que você falou do risco de crédito, né? Porque no começo da nossa conversa, você mencionou, Caio, que a questão da queda dos juros era importante para isso, né? Para amenizar essa questão do risco de crédito, mas que em 2026 ainda deve ser um risco importante de se ter em consideração, né? Eu queria entender um pouquinho mais dessa questão do risco de crédito e entender também outros possíveis riscos, né? Que podem envolver aí fundos imobiliários em 2026, talvez
para ficar atento, ou alguma possibilidade que possa diminuir o ímpeto que vocês acreditam ser possível para esses fundos esse ano? O que o investidor deve ficar atento, ficar de olho e observar quando ele for escolher os fundos imobiliários para investir? Tá, sobre risco de crédito, entendo que aí você tem dois perfis, né? Primeiro, o do locatário do fundo de tijolo, nesse caso, dele cumprir as suas obrigações ali de aluguel. De fato, nos últimos anos, nós tivemos aí até de certa forma, uma readequação de alguns perfis de locatário, algumas empresas enxugaram a sua área alocada. Isso a gente já viu um ajuste acontecer, tanto em escritórios com um modelo híbrido, quanto até em eventuais galpões logísticos de alguns nichos ali de modelo de negócio que foram modificados, de certa forma. No caso do risco de crédito para carteiras de CRI, né, de papel, ali você tem ou o empreendedor que tomou uma alavancagem e hoje está com um pouco mais de dificuldade de pagar. Como eu falei anteriormente, o custo de dívida está muito alto. Então, esse custo de dívida muito alto, ele machuca a linha final dos investidores e pode, eventualmente, exigir uma renegociação, uma carência, ou, no pior dos casos, uma inadimplência, um default. Então, isso tem acontecido de forma comedida no mercado imobiliário. Se comparado aos outros setores, acho que o mercado imobiliário está relativamente bem, entendeu? Então, não vejo uma preocupação muito alarmante nesse sentido, mas isso é uma trava para a indústria de alguma forma, né? Você, com um custo de crédito muito caro, você acaba com uma atividade mais comedida. Então, ficar com isso na cabeça, acho que é importante. De lado de outros riscos, eu entendo que, óbvio, a gente já falou bastante de macro aqui, né? Mas o macro ele é determinante, então, cenário eleitoral, ele tende a trazer risco. A própria política monetária também tende a trazer risco. Hoje a gente convive com um cenário global também instável, né? Então, a gente acabou de ter uma questão na Venezuela, você tem essa questão geopolítica que, de fato, diretamente não interfere nos fundos imobiliários, mas interfere no humor de mercado como um todo e pode aumentar o nível de risco da percepção dos investidores. Então, tendo que, num contexto geral, seria isso. Eu acho que até, só complementando, acho que nesse sentido, tanto de crédito, de fundo de papel, fundo de tijolo, acho que é muito importante olhar a carteira do fundo, como é que está a diversificação, né, como é que é a composição dos locatários, como é a composição de CRI, né, de papel. Acho que é super importante isso, né, as garantias. Então, quando você tem fundos maiores, né, você tem mais diversificação, então se tem um locatário sai, o impacto é menor. Então, acho que é super importante isso e na hora de alocar, de fazer um investimento, a gente sabendo que vai ter essa volatilidade, de novo, olhar o fundamento. Estou comprando barato, essa cota está fazendo sentido, esse preço metro, falando de tijolo, por exemplo, está fazendo sentido esse metro quadrado que eu estou entrando? Porque aí, independente da volatilidade, pensar no longo prazo. Né? Então, assim, cara, lá na frente a curva vai fechar e eu vou ter a minha valorização. Eu brinco que, assim, falando de tijolo aqui de novo, assim, a gente não compra um imóvel, na física, por exemplo, você vai comprar um apartamento pensando, vou comprar um apartamento de um quarto de sala para alugar, né, para fazer como investimento. Você não compra ele para vender daqui a 2 semanas, ou 1 mês, ou 3 meses, ou 6 meses. Você fica com aquele negócio, pelo menos, 2, 3 anos. Né? E vai ter época que pode ser que o teu locatário vai sair. Então, assim, acho que tem sempre pensando nesse sentido, é um investimento de longo prazo, e por isso você tem que, da mesma forma que a gente faz diligência para comprar um apartamento, ver se está comprando o preço certo, tá, né? É importante você comprar a cota de fundo e você fazer essa diligência e ir pensando nesse prazo de investimento. Legal. Aproveitando também esse gancho que você falou dos fundamentos, né, Ilan, eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre Fiagro. Né? Fiagro aí, os fundos eles estão numa situação bastante delicada ali, situação de crédito no agronegócio, não tiveram um desempenho tão bom quanto o desempenho de fundos imobiliários em 2025. Então eu queria entender um pouquinho qual a visão de vocês sobre Fiagro para 2026, se é um setor que ainda vale a pena investir, é uma oportunidade, é um risco, o que vocês esperam para o setor de fundos do agronegócio e para o próprio agronegócio que envolve ali, né, esses fundos nesse ano.
Legal, Monique. Bom, nos FIAGROS, nós tivemos até um 2025 de recuperação. As cotas também estavam muito descontadas em 24, nós tivemos eventos de crédito, eventos climáticos. 2025, a empresa registrou um ganho de produtividade na margem, aliado a um equilíbrio climático, uma redução, de certa forma, um arrefecimento, ou melhor palavra, estagnação, vamos dizer assim, de alguns eventos de crédito. Isso trouxe, de fato, uma recuperação das cotas dos FIAGROS ao longo de 25. Para 2026, nós ainda mantemos uma posição de cautela para o setor. Tá? A nossa percepção é que, de fato, a cadeia melhorou um pouco se comparado às perspectivas que a gente estava analisando em 23 até. No entanto, a margem dos produtores ainda continua um pouco pressionada em determinadas culturas, você tem incertezas climáticas, você tem ainda um custo de dívida um pouco mais elevado, alguns segmentos específicos sinalizam uma mudança de ciclo, acho que eu destacaria o sucro alcooleiro, como um setor muito presente nas carteiras dos FIAGROS, que pode estar aí numa inversão de ciclo. Então, nós ainda temos um pouco de cautela. Nós, estruturalmente, entendo que FIAGROS são veículos muito interessantes para o investidor e para o mercado, o ecossistema agro como um todo. Só no curto prazo, exige um pouco mais de critério. Hoje, encontramos descontos em alguns fundos que não tiveram eventos de crédito ao longo dos últimos anos, que fizeram um bom trabalho, os gestores que fizeram um bom trabalho. Ali abre margem para algumas operações táticas, na nossa percepção. Nós fizemos isso recentemente, aqui nas carteiras da Empíricos. No entanto, não é para todo mundo. Acho que existe um perfil de risco ali de cada investidor. Entender que o cenário de 2025 pode trazer algum risco ainda numa perspectiva operacional dos fundos. Tá. Então, essa é um pouco da nossa visão, um pouco mais cética por hora. E como que o investidor, então, que estiver interessado ali nos FIAGROS, ele deve olhar para os fundos para entender essas oportunidades de entrada, né? Porque você mencionou aí que está um pouco cético, que ainda tem detalhes bastante complicados, né? Então, o que o investidor ele deve olhar no fundo para entender se aquele é um bom investimento, né? Para ele investir. Legal. Uma vantagem dos FIAGROS é que eles começaram um pouco depois dos fundos imobiliários, ou bastante depois, e alguns pontos você já enxerga uma evolução mais rápida, né? Tá. Então, quando você olha, por exemplo, um relatório gerencial dos FIAGROS, você já tem uma tradução mais completa do que se passa no fundo, a perspectiva do gestor sobre cada cultura na qual ele atua. Então, você tem já uma transparência interessante numa perspectiva aí de gestão do fundo, né, dos números do fundo. Eu acho que isso agregou valor ao longo do tempo. Pode melhorar? Pode, mas agregou valor ao longo do tempo. Então, olhar para a carteira do FIAGRO, verificar quais são as operações, ter opiniões aí, de certa forma, bem avaliadas sobre o fundo, né? Você encontrar um relatório de recomendação, um relatório de análise, acho que é um ponto interessante. Liquidez continua sendo um fator muito determinante para as carteiras, para os fundos, para os FIAGROS no geral e para o investidor também. Então, ter isso em mente, acho que é super importante. A maioria dos FIAGROS são FIAGROS de crédito. Então, ali você tem, teoricamente, menor volatilidade no dia a dia, mas continua sendo umas carteiras de CRA, no final das contas. Então, olhar também o valor patrimonial, acho que é interessante, verificar a marcação dos fundos. No geral, seriam essas as dicas preliminares. Tem mais coisas a se fazer, mas não dá para a gente gastar todo o tempo aqui falando como analisa o FIAGRO. Entendi. Visitar as fazendas, se der. Entendi. Bom, eu queria perguntar para você agora, Ilan, um pouquinho sobre a questão da indústria, né? Você mencionou até a questão da consolidação das gestoras em alguma das suas respostas e mencionou também a questão da emissão de cotas, né? Que foram dois movimentos bastante intensos de 2025, a gente viu bastante emissões de cotas ali um pouco mais voltadas para o público qualificado, né? Não tanto para o público em geral, e a gente viu também
também bastante movimento das gestoras ali com liquidação de fundos, compra de outros fundos, entre elas, um movimento bastante intenso da indústria. Eu queria entender um pouquinho contigo o que isso significa, né, para os investidores, como que eles devem olhar para esses movimentos das gestoras e um pouquinho também de expectativa em 2026, né? Se existe ainda expectativa de mais emissões de cotas, possivelmente para público em geral agora, mais movimentação das gestoras também, de consolidação de fundos. Como que está esse âmbito da indústria? Não, legal. Eu acho que, começando aqui para a questão de consolidação, né, e das emissões, assim, o mercado, a gente teve, assim, de 2017, né, teve um novo mercado aí de fundos imobiliários, né, um rally bem forte, até 2022, vários fundos crescendo bastante, né, gestoras surgindo também, né, e depois veio, né, 23, 24, a gente teve um fechamento da janela de captação, né, a gente até chegou a ver outros tipos de modalidade de captação, não só de cotas, né, agora se fala muito em senior sub, né, modalidade senior sub, mas eu acho que esse movimento de consolidação é natural, né, porque você teve, como eu falei, algumas gestoras surgiram e ficaram ali no meio do caminho, meio que no limbo, assim, com fundos pequenos, sem liquidez, então assim, com uma equipe, difícil, né, você manter, então acho que isso é um movimento natural de acontecer, de ter essas consolidações, compras de gestoras maiores comprando de menores, ou às vezes fusões aí, então assim, isso acho que vai continuar acontecendo, tá? E a gente enxerga assim que esse mercado, cada vez mais, como a gente vê em equities, assim, você vai ter fundos grandes, quanto maior forem os fundos, mais liquidez, mais diversificação, né, mais poder de fogo né, de aquisição, de você poder fazer outro tipo de apostas. Assim, eu vejo, a gente tem um exemplo do Pátria agora, né, que está com quase de 10 bi aí. Eu vejo que os outros fundos, a gente tem um fundo de shopping hoje, que é nosso flagship, que é o VISC, com 3,5 bi aí, que é um fundo também que a gente mira nosso fundo para chegar a 10 bi também, acho que o mercado como um todo, né? Aí vai ser um outro mercado, porque aí você vai atrair, hoje o mercado é predominantemente pela pessoa física. Sim. Você já tem, né, fundos de ações investindo nos fundos imobiliários, fundos de pensão, mas a partir do momento que realmente vier pesado os fundos de ações, mais investidores institucionais, você vai ter um mercado que assim, vai ser até atrair dinheiro, né, de estrangeiro, né, investidor estrangeiro, enfim, aí vai ser um outro patamar realmente de mercado. Então, assim, acho que essa consolidação vai continuar e acho que vai ser, de certa forma, vai ser bom para o mercado. Em relação aos tipos de captações, de fato, assim, acho que o mercado ele vai se adaptando, né? Quando não tem dinheiro, assim, recurso para captar recurso, né, caixa mesmo, que a janela está fechada, o juros está alto, né, as cotas estão com desconto abaixo da patrimonial, então ninguém emite abaixo da patrimonial, tem essa opção, o mercado acabou indo para ou então está muito próximo da patrimonial, né, que aí você consegue fazer uma emissão pagando com cota, que é uma moeda, né, não deixa de ser uma moeda. Então, acho que o mercado foi um pouco nessa direção, tivemos algumas captações até relevantes nesse sentido, né, agora o próprio TRX, né, o Pátria também fez. Então, acho que esse é um caminho. Como eu mencionei agora há pouco, tem alguns outros tipos de modalidade, como a cota senior sub também, né, que é um modelo onde você tem, né, duas classes de cota. Não deixa, como se fosse uma aquisição com uma certa alavancagem. Tivemos os fundos setipados, uma época também, né, que se falou muito. Assim, acho que o mercado vai se adaptando e acho que o importante assim, é sempre, independente de como é a captação, é o que está por trás dessa captação, o que está sendo adquirido, né, qual o fundamento daquela aquisição, porque no final é tudo muito parecido, né? Assim, acho que o importante é saber o que o gestor está fazendo com aquele recurso, ou com aquela forma de captação, o que está sendo comprado, qual o preço que está sendo pago, né, qual a tese de investimento, qual a estratégia. Então acho que esse é a nossa cabeça, entendeu? Entendi.
Você quer acrescentar alguma coisa, cara? Eu acho que eu concordo com o Ilan, acho que está bem nessa linha mesmo. Entendo que a margem com os fundos atingindo a cota de mercado, atingindo uma proximidade à cota patrimonial, há margem para algumas ofertas públicas, aí para público geral, ao longo de 26, entender, óbvio, a dinâmica de mercado em relação a isso. E entendo que pipeline, né, não falta, né? Você ainda tem uma grande quantidade de vendedores no mercado e não temos, por exemplo, nem o início do desenvolvimento, tem pouco desenvolvimento hoje, dado que você não tem tanto incentivo para construir, acho que essa fase ainda pode chegar. Então, temos aí os próprios fundos listados, né? Assim, eu acho que é interessante isso, né? De começar a fazer uma aposta, fundo muito grande, isso que o Caio está falando, você pode ter uma aposta de um fundo que é para comprar ativo com renda, mas tem uma parcela lá para fazer uma aposta no desenvolvimento, né? Entrar num cap rate mais alto, de 12%, sei lá. Isso pode acontecer, eventualmente até pré-alocado, então você consegue casar com o locatário na entrada. Então tem várias modalidades que podem surgir ao longo de 26, 27, que a gente não viu ao longo de 25. Então ficar atento a esses pontos, da mesma forma que também o investidor tem que ter um critério, né? Não vai ser toda oferta que ele vai dever entrar, você tem aí, de fato, ainda uma quantidade grande de fundos da indústria, apesar da consolidação que foi considerável ao longo de 25, então ter também um critério ali na hora de entrar na oferta, especialmente nesse custo de oportunidade elevado, acho que é um ponto importante. Mas, como falei anteriormente, hoje ofertas públicas ainda não estão muito na boca do povo, ainda não chegou lá. Em nada na bolsa, né? Nos fundos imobiliários, nas ações, as ofertas públicas ainda estão um pouco mais distantes. Exato. Né? Bom, eu acho que a gente abrangiu aqui bastante sobre fundos imobiliários, eu quero agradecer, mas antes vou terminar aqui o nosso painel com a pergunta que o investidor quer saber, né? Onde investir em fundos imobiliários em 2026? Aí eu gostaria que o Caio, por favor, falasse um pouquinho sobre a carteira da Empíricos, o que vocês estão olhando ali com mais atenção nesse começo do ano. E aqui com o Ilan um pouquinho de setorial, entender para onde a Vinci está olhando, oportunidades, o que se espera de mais promissor aí em 2026. Bom, legal, Monique. Bom, nossa carteira, nós temos algumas carteiras recomendadas da Empíricos, né? Eu vou dar o exemplo da nossa carteira Empíricos Top 5, que são 5 fundos ali, é um pouco mais simples, mais fácil de comentar por aqui. Basicamente, a ideia é ter uma diversificação setorial, aliado a uma composição também de crédito e tijolo equilibrado. Então, não vamos fugir muito de fixa aqui, no 60 tijolo, 40 crédito, entendo que seja um equilíbrio interessante. No crédito, nós gostamos dessa composição equilibrada também entre indexadores, então ter um fundo com CDI+, e um IPCA+, ou uma carteira já mista dentro de um fundo, acho bem interessante. Uma das nossas recomendações é o Kinea Securities, é o KNSC11. No lado dos tijolos, nós temos também ali onde a gente pode ter ganho de capital, aliado até um crescimento de renda, né? Dado que alguns setores permitem um reajuste positivo de aluguel ao longo de 2026, na nossa percepção. Logística é um deles, então acho que logística é onde a gente tem a oportunidade tanto de reciclagem de ativos quanto reajuste para cima dos aluguéis. Então logística é uma classe que a gente tem posicionado. Escritórios também entendo que seja um potencial de ganho de capital ali interessante, então tem uma posição acho válida. E shopping center, como eu falei, acho que talvez seja nosso setor de tijolo preferido para 2026. Uma das nossas preferências é o fundo do Pátria, o Pátria Malls, que é o antigo Mall 11, que é uma carteira que a gente já gostava. Ela tem um pouco mais de risco, dado o perfil dos ativos, muito posicionado no Rio, que o Will entende bem, mas é um dos fundos que a gente gosta no quantitativo ali, tá batendo um pouco de frente na nossa percepção e deveria ter uma reprecificação. A gente também gosta dos fundos da Vinci, para fazer aqui a parceria, né? Mas eu vou deixar o Ilan citar, especialmente de logística, que é uma das nossas recomendações também. Legal. Acho que está muito em linha a resposta aqui, a gente olhando o setor de shopping forte, né? Assim, como eu falei, nossos flagships aqui, o VISC e o VILG, claramente a gente está olhando para esses dois setores, shopping e logística. Falei de escritório também, que acho que é um segmento que a gente gosta, a gente tem.
E acho que tem oportunidades boas aí se você procurar assim, entender quais são as regiões, né, como é que está o aluguel. Porque o escritório ele é muito, assim, ele tem uma questão muito de endereço. Assim, eu digo que cada ativo tem sua característica, né? O escritório é endereço, né? Às vezes você vai estar com um prédio na Faria Lima, tem na rua de trás, cara, mas é do lado, é a mesma coisa, assim, 5 minutos, 3 minutos, mas o endereço é diferente. Sim. Então, a gente está também olhando o escritório residencial, né? Que acho que a gente tem também, a gente está com 2 fundos já, então a gente está bem atento também a esse mercado. E acho que assim, vai ter oportunidade. Sim, a gente está bem, a gente está animado, com esse cenário macro ajudando também, né? A gente espera que podemos estar no próximo painel aqui falando de captações, né? Mas eu acho que tem boas oportunidades nesses segmentos aí que eu falei. Legal, gente. Muito obrigada pela participação aqui no painel. Espero vê-los em breve num próximo painel. E acompanhe aí os fundos imobiliários. Acompanhe também os nossos outros painéis do Onde Investir em 2026.